Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Todos podem, assentados como estamos, vamos ler o texto da palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios. 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles, falando entre si, e fazendo algumas perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que pelo caminho trocais? E por que vocês estão tristes? E respondeu um cujo nome era Cleopas, e disse-lhe: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que nela têm sucedido nesses dias? E perguntou Jesus: quais? E eles disseram a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes, nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que ele fosse o remidor de Israel. Mas agora, com tudo isso, já é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais pela madrugada foram ao sepulcro e não acharam ali seu corpo, e voltaram dizendo também ter visto visão de anjos, dizendo que ele vive. Alguns de nós estavam conosco, foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse: nessos e tardios de coração, para credes em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas para que entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes deles o que achava em todas as escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, ele fez como que se ia para longe deles, mas o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou e ficou com eles. E aconteceu que, estando ele à mesa, tomou o pão, o abençoou, o partiu e lhe deu. E abriu-se-lhes os olhos, e então o conheceram, e ele então desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando no caminho nos falava ele, enquanto abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se, foram para Jerusalém, e acharam que estavam congregados ali os 11, e disseram, os quais eles dissem: ele ressuscitou, verdadeiramente o Senhor apareceu a Simão. Você pode dizer comigo amém? Irmãos, um texto maravilhoso da palavra do Senhor nos conta a história de dois discípulos de Jesus. Jesus teve 12 discípulos diretos, aqueles que são os famosos, o que a gente chama de colégio apostólico, ou colégio de liderança, ou liderança de ponta, o nome que você quiser chamar. Entretanto, haviam 70 homens que caminhavam em missões com Jesus, homens que se moviam de cidades em cidades, foram até designados para levar de 2 a 2 a palavra aos campos. Haviam 500 pessoas que viram a ascensão de Jesus. Havia uma multidão que andava com Jesus. Sabemos que Jesus não foi um discipulador que foi seletista, ele discipulou outras pessoas. E se você observar direitinho a Bíblia, você vai perceber que José de Arimateia foi um discípulo de Jesus. Você vai perceber que Nicodemos, depois de interpelar Jesus em João capítulo 3, se tornou também discípulo de Jesus. A Bíblia fala de um homem chamado Cleopas, ele aparece 3 vezes na Bíblia o nome dele. E o segundo homem, eu vou dizer o nome dele no final, quando terminar de pregar. Me lembra de eu falar o nome do segundo homem que andava com Cleopas. Mas esses homens viveram um extraordinário. Andaram com Jesus, multiplicou pão, ele multiplicou, andou sobre as águas, as notícias andaram pelas cidades, curou o enfermo, ressuscitou morto, deu vista ao cego, surdo ouviu, paralítico andou. Jesus fez um movimento poderoso em Jerusalém. A fama dele ia de uma ponta a outra da cidade. E ele veio aos discípulos e deu um ensinamento: olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, fiquem tranquilos. E esses 2 camaradas, 3 dias depois, ele morre na sexta, e no domingo estão voltando para Emaús, desanimados, desmotivados. 48 horas se passaram,
e eles já entraram no estágio do desânimo. Impressionante, meu irmão. Os caras viram Jesus ser tocado e pessoas serem curadas. João capítulo 21 vai dizer que se todos os milagres que Jesus operou nos seus dias fossem colocados em livro, ia faltar papel para descrever tudo que ele fez. E esses camaradas passaram-se nem 3 dias inteiros, já voltaram para casa desanimados. Irmãos, há uma série de mensagens que eu vou pregar lá na Alameda qualquer hora dessa, que tem por título Espíritos Malignos que Movem a Igreja. Porque dentre eles um é o desânimo. Você encontra uma pessoa na rua e fala assim: fulano, tudo bem? Ele, tudo bem. Como é que você vai? Bem. Família? Bem. Está sumido da igreja? Tô. O que está acontecendo? Eu tô. Já encontrou essa pessoa também? Já reparou que quem não sabe o que dizer fala que está desanimado? Mas desanimado com o quê? Não sei. Teve um moço que eu fui visitar o casal, a moça líder de célula, o rapaz intercessor. Cheguei lá e falei: o que está acontecendo com vocês? Vocês sumiram da igreja? Pastor, bateu um desânimo tão pesado que eu não consigo sair do sofá da sala. Eu orei com eles, falei: demônio, vai embora em nome de Jesus. Domingo seguinte o demônio voltava. Ele ligava a televisão, cochilava enquanto se arrumava para ir para a igreja e perdia a hora. Loucura, irmãos. Pessoas que andam desanimadas. Desânimo para viver. Desânimo para desenvolver coisas. Algumas estão no estágio da procrastinação. Depois eu faço, depois eu vejo, depois isso, depois aquilo. Esses dois andaram com Jesus, viram milagres, mas o desânimo bateu na porta deles. E aí, meu irmão, o que fazer quando o inimigo nos atinge com essa flecha? Há outros, tá? Tem um que aqui eu sei que não move essa igreja, chamado fofoca. Aqui não tem fofoqueiro. Deixa eu olhar aqui direitinho. Deixa eu ver aqui. Ninguém tem cara de fofoqueiro aqui. Mas lá na Alameda tem uma turma de fofoqueiro, meu irmão. Lá na sede tem uma galera fofoqueira lá, que se traduz por 2 demônios: o Fu e o Chico. Fu é o demônio que fala, Chico é o demônio que escuta. É o Fu, Chico. Porque só tem fofoqueiro porque tem quem ouve, que está tão atormentado pelo maligno quanto que fala. Irmãos, é impressionante o que esses 2 caras estão fazendo. E eu quero dar para você algumas coisas, algumas razões, alguns motivos, algumas dicas, algumas particularidades que nós temos que ter para não desanimar. Porque em 2024 tem coisas grandes do Senhor para fazer sobre essa igreja em nome de Jesus. Eu quero dizer para você uma palavra que Deus me trouxe ao coração enquanto a pastora Débora falava aqui do movimento. Há uma série de mensagens que eu preguei uma vez que o tema era: ainda é só o começo. Eu quero declarar que ainda é só o começo, pastor. O 7º ano, coisas maravilhosas acontecerão nesse período e será uma celebração tão diferente, tão separada, tão assim diferenciada, tão extraordinária, que você vai dizer: meu Deus, nem parece que só passaram 12 meses. Prepare-se, Igreja Batista Alameda, para o melhor tempo da sua história, em nome de Jesus. Prepare-se para a maior colheita da história dessa igreja, em nome de Jesus. Ainda é só o começo. Ainda é só o começo. Uma das coisas que temos que fazer para não entrar ou ser afetado pelo maligno no desânimo, primeira coisa: não ande com pessoas desanimadas. Diga glória a Deus. Você conhece crente desanimado? Não olha para não constranger. Não olha para não constranger. Olha para mim. Não olha para ele. Já viu o crente desanimado como é que é na igreja? Está o louvor cantando: para a direita, para a esquerda, para a minha frente, tem que conferir, e para trás. Eu estou olhando, não vai quebrar não, E está lá a igreja toda pulando, e está o crente desanimado lá assim: ó vida, ó céus, ó azar. E se os marcianos invadirem a terra com raio laser? Irmão, só tem marciano só lá no alcance, irmão.
já invadiu a terra, ainda assumiu a igreja. Me lembra desse personagem Zig? E percebe o leão da montanha, como é que é animado? Zig, vamos, vida, e não vai dar certo, irmão. Tem gente que é assim. Eu fui pregar num congresso, irmãos, numa igreja, um pré-congresso. Ia acontecer o pré-congresso, impulsionando o congresso, que ia ser 6 meses depois. Olha que loucura. Durante 6 meses fizeram para congresso. E o pastor da igreja tinha construído uma obra e não tinha telhado no espaço, não tinha cobertura. E o projeto era os pré-congressos, botar fogo no povo. E quando eu cheguei lá, eu olhei assim, cara, não tem telhado aqui. Aí o pastor, mas quando o congresso acontecer daqui a 6 meses, vai estar coberto com telhado. E eu cheguei lá para pregar. E eu sentei na primeira fileira, assim, porque pregador sempre senta na primeira fileira. Sentou um pastor do meu lado, que era um dos promotores do congresso, e falou assim para mim, duvido que vai dar para botar o telhado aqui. E eu falei assim, não, vai dar, não é possível, não, 6 meses, ele já sabe quanto que custa, nem quer saber. E ainda tenho raiva de quem sabe, eu só vim para pregar. Não me bota nessa confusão não, meu irmão. Aí ele, não, porque é o seguinte, esse aqui é muito telhado, ainda tem que fazer o piso, comprar a cadeira, tem que botar o som, iluminação. Eu falei assim, ô Satanás não, ô pastor, abençoado, deixa eu focar na palavra, que eu já sou ruim pregando. Você fica falando na minha cabeça, vai dar trabalho. E o pastor subiu e falou assim, para piorar, irmãos, o orçamento, sei lá, 250 mil, nós não temos R$1 ainda para o telhado, mas Deus vai prover. Pastor de fé. E o outro falou assim para mim, viu, eu não falei que não dava? Irmãos, eu subi naquele púlpito com tanta vontade de falar de Deus. E preguei, ministrei, profetizei. E no final, o pastor veio com o irmão e falou assim, Luiz Wagner, esse irmão vai doar os 250 mil do telhado. Irmãos, Deus não entende de matemática financeira. Sabia disso? Porque se Deus fosse fazer conta para multiplicar 5 pães e 2 peixes para 20 e tantas mil pessoas, a conta não ia dar certo. Ele falou, parte o pão e dá para o povo, parte o pão e dá para o povo, parte o pão e dá para o povo, parte o pão e dá ao povo. E aconteceu, sabe o que, meu irmão? Deus perdeu a conta e deu para todo mundo comer, saciar, e crente comendo. Já viu como é que é crente comendo, meu irmão? Faz festa e chama os crentes. Olha aí como é que é crente comendo. Vou casar minha filha, pois não. Quanto que é o buffet? 250 por pessoa. Olha, a senhora tem direito a cerveja. Não, cerveja não precisa beber. Por quê? Porque somos crentes. Passou a ser 400 por pessoa. Crente comendo, meu irmão. Aquele povo comeu. E o Lucas fala que o povo todo se saciou. O que é difícil para crente se saciar. E aí a Bíblia vai dizer que ainda sobrou 12 cestos para cada um discípulo carregando aquilo na mão. Agora, meu irmão, sabe o que é interessante? Se Tomé fosse o homem que fosse dar opinião sobre a multiplicação, ele ia dizer, Senhor, não vai dar certo, porque eu não tenho fé para crer que vai acontecer. Se fosse Judas, ia comer 2 pães, dar um para Jesus escondido, porque ele atrai toda a multidão. Se fosse Pedro, falou, dou uma espadada no primeiro, os outros saem todo mundo correndo e não vai faltar. Se fosse João, ia começar a chorar, porque ia ver que ia faltar comida, eles iam ser linchados. Mas aqueles homens olharam para as mãos de Jesus, que levantou o pão, deu graças, partiu e falou, entrega. Irmão, quando você dá graça, entrega na mão do Senhor, a multiplicação acontece, o milagre chega, a resposta vem. Você nem sabe de onde veio, no final você só celebra a vitória. Olha que coisa, não ande com gente desanimada, meu irmão, porque o desânimo do A vai desanimar o B. Os dois andavam pelo caminho assim, não, ele morreu, meu Deus, o que vai ser de nós? E coisa horrível, e aí apareceu alguém do lado. Eles não conseguiram ver que era Jesus, sabe por quê? Porque quem anda desanimado, meu irmão, não consegue olhar para Jesus. Quem anda desanimado não consegue lembrar de milagre. Quem anda desanimado só fala da igreja no passado. Ele disse, e fomos, e aconteceu lá atrás. É sempre no passado. Mas a igreja triunfante, ela anda prosseguindo para o alvo da soberana
vocação. Nós fomos chamados para andar para frente, avançar, avançar e avançar. Jesus para do lado deles, e é maravilhoso como Jesus vai ao lado de desanimados para dizer assim para eles: é hora de recomeçar, ainda dá tempo. Pessoas desanimadas costumam procurar outros desanimados para compartilhar os seus desânimos, porque parece que o fracasso de um consola o fracasso do outro. Meu casamento está muito ruim. A outra fala assim: meu casamento está bom. O que fala que está mal ficou ofendido com o que diz que está bom. Não, mas como é que pode estar bom? Não pode. Não pode. Irmão, eu quando fui me casar, estava conversando com uma pessoa que disse assim: olha, ela é a mesma igreja, tudo crente. Olha, você toma só cuidado, porque se não der certo, não, mas vai dar certo. Não, mas pode não dar certo. Não, mas vai dar. Mas nem casei ainda. Não, você não tem garantia não, de que vai dar certo. Irmãos, em nome de Jesus, o divórcio não é mais uma opção na sua vida para a glória de Deus. Se você já divorciou e está casado de novo, nunca mais você vai separar em nome de Jesus. E aí eu falei assim: não, vai dar certo. Não vai. Mas já percebeu como duas pessoas sofredoras andam juntos? Eles ficam do lado um do outro, um lambendo a ferida do outro. Casamento está mal. O meu também está mal. Aí começa a falar das coisas ruins do casamento. Irmãos, se teu casamento está mal, começa a profetizar coisa boa. Começa a falar coisas do alto. Porque eu aprendi uma coisa, eu estou igual a Ezequiel: Senhor, eu não sei o que falar, então profetiza, filho do homem. Quando você não souber o que dizer, profetiza em nome de Jesus. Pastor, como é que eu profetizo? Compre um livrinho da pastora Valnice Milhomes que diz assim: orando a palavra. Você vai aprender a orar usando a palavra. Irmãos, aprenda que aquilo que você libera sobre a sua casa é um passo para o mover sobrenatural de uma restauração sobre a sua família, em nome de Jesus. Dois desanimados juntos não dá certo. Então Jesus falou: bom, se eu não separar esses dois, isso vai terminar mal. Ele parou do lado. Jesus se aproxima de pessoas desanimadas nessa noite para dizer: o seu ministério ainda não acabou. A Ele vai recomeçar hoje em nome de Jesus. Sobre a sua casa ela vai avançar em nome de Jesus. A sua família vai ser restaurada em nome de Jesus. Você vai voltar a servir como você serviu no passado em nome de Jesus. E a alegria que se perdeu, ela voltará ao seu coração em nome de Jesus. Segunda coisa que aconteceu com esses dois homens, sabe o que Jesus falava com eles? Jesus não falava da economia global, nem do aquecimento global. Jesus não falava da crise cibernética, dos hackers que invadem os servidores dos TSE, por exemplo, e mexem nas eleições. Não falou disso. Jesus não falou, por exemplo, da guerra da Ucrânia com eles. Jesus não falou da ilha de Marajó com eles. Jesus falou da palavra. Encontrou um crente desanimado, fale da palavra. Ele vai começar a falar mal da igreja, e você vai fazer, sabe o quê? Vai falar de onde? Da palavra. Mas o pastor não presta. Mas existe um sumo pastor na palavra, que ele morreu e deu a vida por nós. Irmãos, eu sou o camarada que mais erra na Igreja Batista Alameda. O João talvez seja também que mais erra aqui. E se você olhar para o João, você vai morrer e vai para o inferno. Mas se você olhar para o João e perceber que ele é o imitador de Cristo, faça a mesma coisa. Imite a Jesus, imite a Jesus, imite a Jesus. Faça o que Jesus fez. Tem pessoas que perderam a fé porque estavam focadas no que o líder disse. E o que o líder disse não está nem na palavra. Jesus falou assim, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A palavra testifica de Jesus. Comece a falar de Jesus, comece a falar sobre Jesus. Se você não souber o que falar, meu irmão, vai lá, pega o Salmo 23 e fale o Salmo 23. E depois fale o Salmo 24, e depois fale o 25, e vai falando de Jesus, vai falando da palavra, vai falando sobre Deus, porque os dois andavam desanimados, e quando Jesus desapareceu, falaram, o nosso coração ardia.
Irmão, o coração daquele que está desanimado volta a arder quando ouve a palavra, porque a palavra é o combustível que incendeia nosso coração, ele sacia a nossa alma, ele transforma o nosso ser. É impressionante. Irmãos, você quer ver uma outra coisa? Testemunhos. Como o testemunho alegra a nossa vida, como é bom celebrar a vitória um do outro. Eu fui participar de um congresso, irmãos. Um pastor, ele é muito sensacional, esse cara. Não vou falar que ele é doido não, porque não tem pastor doido, né? Só tem pastor extraordinário, extravagante. Eu cheguei na igreja, entrei, sentei na primeira fileira assim, sentei lá atrás assim, não estava, e vi o pastor correndo em volta da igreja. Deve ter lá umas 4.000 poltronas lá na igreja. Ele correndo assim em volta, descalço. Falei, todo pastor é doido, eu vou sentar quieto. Mas aquilo me incomodou, meu irmão. E eu falei assim, meu irmão, ele está correndo por quê? Pastor, ele está correndo aí desde a hora que chegou. Já deve estar na 7ª volta, 8ª volta. Ele deve estar achando que a Josué vai dar 13 voltas para ver se a muralha cai. E aí ele passou, me viu, ele voltou. Ô Vaguinho, tudo bem? Tudo bem, cara? O que aconteceu? Cara, Deus é bom. Eu imagino, você não infartar até agora. Deus é bom. Sabe o que aconteceu, cara? Não. Acabamos de receber uma oferta de 5 milhões de reais. Irmão, eu tirei o tênis e comecei a correr com ele. Comecei a correr com ele. Eu já nem sabia mal o que estava acontecendo. Está correndo por quê? Meu irmão, não sei, mas eu estou feliz. Tem pessoas que estão tão desanimadas que quando vem um testemunho depressiam. Você está mal, meu irmão. Você está mal. Você tem que voltar a olhar para Jesus e permitir que a palavra invada seu coração. Cassiano diz assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. Cassiane sabe o que fala, né, irmão? É tão bom quando você guarda a palavra no coração. Você até quer desanimar, mas a palavra te incendeia a continuar. É aquele pavio que está fumegando, do profeta Isaías. Está fumegando, mas Deus vai lá e sopra no pavio. E ele pega de novo o fogo. Hoje Deus vai incendiar corações aqui, pastor. Quem estava fugindo de liderar a célula vai começar a liderar a célula em nome de Jesus. Quem estava fugindo de orar pela família vai começar a orar. Quem estava fugindo de jejuar pela família vai voltar a jejuar. Deus vai começar a fazer um reboliço na tua casa, meu irmão, porque enquanto o reboliço acontece, é que o profeta percebe que Deus está agindo. Aqueles dois estão andando e o coração está pegando fogo, e eles estão em silêncio, só ouvindo a palavra, só ouvindo a palavra, só ouvindo a palavra, e até que eles chegam em casa. Irmãos, anote comigo a história. Esses caras caminharam pelo menos 12 a 13 quilômetros de Jerusalém até Emaús. Emaús era uma cidade importante. Hoje foi engolida por Jerusalém, faz parte da grande Jerusalém. Quando você for a Israel comigo, posso ouvir amém? Vamos montar um povo para Israel, João, lá. Você já foi, não foi Israel ainda não, né? A gente vai junto para Jerusalém. Vai andar lá em Israel, lá na Rua de Ouro. Quem quer que seu pastor vá a Israel, diga amém. Então já pode separar uma oferta e guardar aí para quando for, a gente mandar para ele. Você falou amém, está selado no céu e na terra. Fica ligado. Irmãos, aqueles caras andaram 13 quilômetros desanimados. Que viagem cansativa, que viagem nostálgica. Imagina você viajando com alguém que está numa caminhada nostálgica, só falando coisa ruim, meu irmão. Que loucura, irmãos. Que loucura. Mas louvado seja Deus, que o Senhor Jesus estava do lado deles agora, liberando palavras proféticas, transformando corações. Ninguém melhor do que um promotor da palavra de vida ao lado de quem carrega a palavra de morte. Ninguém melhor do que um promotor de palavra de ânimo a quem carrega a palavra de desânimo. Eu estava vindo de uma viagem de 13 horas, irmãos, 13 horas. Eu estava no aeroporto sentado, lendo um livreto. Uma moça apontou lá de trás, carregando uma imagem, Senhora do Guadalupe. Ela vinha puxando num carrinho. Embarquei num ônibusinho, fui até a aeronave, entrei no voo, sentei, estou lá sentado.
pluguei meu fone de ouvido, coloquei um filmezinho em português, falei, vou viajar, são 13 horas aqui, e eu estou sossegado, e comecei a ouvir, daqui a pouco a moça vendendo no meu corredor, falei, só pode vir do meu lado, ela foi do meu lado. Dá licença, opa, por não, levantei, e ela passou com o carrinho, botou a santinha dela lá, se benzeu 3 vezes, sentou lá, e estamos nós dois sentados ali, e eu não consegui, comecei a ver o filme, e aí cortou a transmissão do filme, eu peguei a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, porque o livro já tinha acabado. O outro que eu levei, deixei com o pastor de onde eu estava, lá onde eu fui, e estava lendo a Bíblia, e começou a turbulência, tudo. E a moça se benzeu, ela começou a suar, eu estou lá lendo o livro, bebi uma água, e ela está suando, frio, e ela falou assim, meu Deus, você não fica nervoso? Não, não estou tranquilo. Ela, meu Deus, eu fico em pânico. E aí a turbulência piorou, turbulência, irmão, o Satanás também, né? E vai, eu estou lá dentro. E ela falou assim, você não fica nervoso? Não, não fico não. Você não acha que vai cair? Não, não vai cair, porque eu tenho promessas de Deus, tem muita para se cumprir, eu estou em paz. E na terceira vez a turbulência foi violenta. Ela, você não vai fazer nada, você não está com medo. Não, eu falei, você está nervoso? Clama para a santa. Está aqui do teu lado. Ela, mas ela não pode fazer nada. E por que você serve ela ainda? Ela, nunca parei para pensar nisso. Peguei a Bíblia e falei, vamos lá. E comecei pelos 10 mandamentos. Passei por Isaías, Salmo 115. E essa moça foi tomando gosto pela palavra. Viajou comigo. Pousamos no aeroporto em São Paulo, Viracopos. O avião estava taxiando, eu fechei a Bíblia, orei com ela, ela me deu o telefone, me deu o endereço, já ia contactar com o pastor. Quando a gente foi sair do corredor, falei, não vai levar a santa? Ela, não preciso mais dela, agora em conhecer Jesus. Passei o contato dela para um pastor amigo, e esse pastor amigo falou, vou cuidar dela muito bem, mas cuida bem, isso aí é presente meu, hein? Você nunca mandou uma ovelha, mas estou te mandando uma. A moça se converteu, o noivo se converteu, virou líder de célula, se casaram, a mãe se converteu, o pai foi curado de um câncer, a família foi toda transformada para a glória de Deus. Quando Deus coloca um crente cheio do poder, do ânimo, da inspiração do Espírito, até os que estavam pensando em morte passam a falar de vida. É impressionante, 2 camaradas que viram Jesus, estão desanimados, mas o fogo começa a arder, os olhos começam a mudar a perspectiva, quando Jesus parte o pão, e ele se assusta, meu Deus, é Ele, é Jesus, sim, é o Jesus, mas como que não percebemos isso antes? E agora acontece algo, os dois largam o desânimo em Emaús, e saem correndo para Jerusalém. Meu irmão, eles correram agora mais 12 quilômetros animados, pegando fogo, porque eles têm uma missão, dizer para os discípulos que Ele vive. Lindo, irmãos. O encontro com o homem de Deus faz aqueles que estão morrendo voltar a ter vida. O encontro com um homem, com uma mulher de Deus, faz aqueles que estão desanimados voltar a crer no amanhã. Você só volta a cada culto à sua igreja porque você tem um motivo para celebrar a Jesus Cristo, o motivo da sua canção. Ah, meu irmão, porque Ele vive, a gente está aqui. E aí eu vou dizer para você, pastor, mas o senhor nunca desanimou? Muitas vezes. Te falei, eu comecei a pastorear no interior, meu irmão, há 21 anos atrás. Eu nunca imaginava estar hoje aqui em Curitiba pregando. Eu tinha uma bicicleta, meu irmão, e a minha esposa, grávida do Vinícius, meu filho, estava grávida, ela ia para a faculdade, pegava o ônibus, depois pegava o trem, depois pegava o metrô, gastava 3 horas de ida e 3 horas de volta para fazer 1 hora de aula. Grávida, violino no pescoço, pasta na mão, lanchinho, e ela ia, e era um desespero. E ela lavou, esse dia foi um dia assim que o diabo quis paralisar minha vida. E aí, irmão, pensa num dia que, meu irmão estava mal. Eu estava mal, a igreja não ia para frente, eu estava morrendo, e junto com a igreja estava tudo ruim.
Eu devia estar lá uns 6 meses de ministério, indo para 7 meses. E Vivian indo longe, ela lavou a roupa e falou assim: amor, vou botar roupa no varal. E se chover, se você for sair, tira a roupa do varal. Mas com o marido, sabe como é que é, né, esposa? Eu só entendi ela falar se chover, o resto eu não lembro. E aí ela foi, e eu fui visitar uma senhora que ficava a 6 quilômetros da minha casa, de bicicleta. Eu botei a Bíblia na pastinha, um tênisinho no pé, fui pedalando, visitei a irmã, orei com ela, lanchamos, me deu um bolo. A irmã Creuza sempre dava uma coisa, um bolo, uma coisa para levar para casa. Irmão, o céu azul, sabe aquele céu brigadeiro, assim azul. Falei, meu Deus. Irmão, no meio do caminho fechou, uma pequena nuvem veio. Fechou, o céu ficou escuro. Começou a cair o maior temporal da história daquela cidade. Eu acho que nunca choveu em 30 minutos o que choveu naquele dia. E eu estava voltando para casa, caindo uma tempestade, meu irmão. E eu não podia pedalar na rua porque era perigoso, tinha que ir para a calçada, toda esburacada. E eu comecei a reclamar: Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? O Senhor tem promessa de que eu vou pregar, e cadê? Eu não estou, Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Eu bati num buraco, caí dentro da água. O meu óculos foi lá para o meio da água, eu catando óculos, porque era caro. O que eu recebia de salário era o valor do dízimo que a gente dava na igreja, que a gente era membro. Você vê a luta, eu abri mão de tudo para ser pastor, meu irmão. Eu queimei os carros, queimei tudo, larguei tudo para lá e falei: Deus, ou dá certo ou dá certo. E eu estava lá e peguei o óculos, quando eu fui montar a bicicleta, empenou a roda dianteira. Eu comecei a chutar a bicicleta, diabo, tiroteio do inferno. Minha irmã lá do outro lado, no ponto ônibus, olhando, eu vi aquilo. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, minha irmã. Também. A você, fofoqueira, ficar me olhando, chovendo. Eu fui arrastando a bicicleta pela roda amassada. Para casa. Irmão, lama até a alma. Eu tinha molhado o corpo, meu irmão, a Bíblia encharcada. Eu cheguei na casa, irmão. Olhei para o varal, cheio de roupa molhada. Eu comecei a chorar, eu comecei a socar o chão. Meu Deus, o Senhor quer me punir, não é possível, Senhor. Eu não estou aguentando mais. Aí lavei a mão, tirei aquela roupa, sequei, tomei um banho. Peguei aquele monte de roupa molhada, torci, coloquei na máquina. Só que eu botei sabão em pó demais. Só ler o manual, né, meu irmão? Começou aquele troço a fazer um barulho. Quando eu fui olhar, vazando espuma para todo lado. Falei, meu Deus do céu, não dá um sossego. Senhor. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Para o desânimo. Estamos presos às aflições do tempo presente. Mas glória a Deus, que a palavra diz que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que a nós é de ser revelada. Quem vence a aflição do tempo presente, meu irmão, vive coisas sobrenaturais do Senhor. Pare de olhar para o hoje. Pare de olhar para a circunstância. Aqueles 2 homens estavam desanimados porque ouviram que morreu, viram que morreu, testificaram que foi enterrado, mas não creram na promessa. Qual é a promessa que Deus tem para a sua vida, meu irmão? Qual é a promessa que o Senhor separou para você? Vença o desânimo, porque a promessa já é uma motivação significativa para você continuar. Caminhe na promessa, aponte na promessa, permaneça no que Deus falou. Não é no que falaram, mas é no que Deus falou. Porque o que Deus falou vai se cumprir em nome de Jesus. Se Deus falou, vai acontecer. Porque Ele não é homem que minta. E agora, os 2 voltaram correndo para Jerusalém, voando, gritando: Ele vive, Ele ressuscitou, Ele vive. 2 homens, um é Cleopas, e o outro é a pessoa que muitas vezes está ao seu lado na igreja, desanimado, desesperançoso. Mas você nessa noite vem aqui como aquele que vem incendiado pelo Senhor para profetizar a quem está à sua volta, dizendo: um fogo novo de Deus virá sobre nós. Não é porque você liderou uma célula um dia que deu errado que vai dar errado de novo. Eu declaro profeticamente que você vai liderar a célula e vai multiplicá-las em nome de Jesus. Simples assim. Mas por quê, pastor? Só porque Ele vive. Só porque Ele vive. Porque se fosse pela nossa capacidade, pelas nossas condições, seria impossível. Impossível. Irmãos, pela capacidade do homem tudo daria errado. Mas pelo poder que veio sobre nós quando recebemos o Espírito Santo,
tudo se torna possível ao que crer. Irmãos, o mais otimista crente, o mais otimista, pastor João, há 6 anos atrás, o mais otimista, não estou falando de qualquer um, o mais otimista, o mais confiante, há 6 anos atrás, não imaginava que vocês estariam aqui hoje, dia 2 de março, 3 de março, o mais otimista crente, há 6 anos atrás, não imaginaria que vocês estariam aqui hoje, 3 de março de 24. Prepara, porque uns 3 de março para frente, vocês vão estar num patamar muito mais elevado em nome de Jesus, porque hoje você anda com pessoas cheias do Espírito Santo em nome de Jesus. Ex-desanimados, ex-desmotivados, ex-desesperançosos, pessoas que aprenderam que quando Ele parte o pão, os olhos se abrem. Quando Ele parte o pão, o coração volta a arder. Estão na mesma mesa, sentados com Jesus. E Jesus fala assim: vocês são ignorantes, vocês não entenderam nada. Vou explicar para vocês. E com toda a paciência celestial, Ele começa dos profetas, vai lá de Moisés, começa a falar da lei, e Ele vai devagarzinho, e o coração vai pegando fogo. Ele vai falando um pouquinho, aí Ele fala do Moisés, aí Ele fala mais um pouquinho à frente, aí Ele fala do Josué, Ele fala dos juízes, Ele fala dos reis, Ele começa a falar dos profetas, e Ele vai falando, e o coração que ora estava desanimado começa a incendiar de novo. Um ensinamento para você nunca desanimar: olhe para os heróis da fé, olhe para homens na palavra que não negociaram, olhe para homens na palavra que não desanimaram, não desistiram. Hebreus 13 nos ensina, Hebreus 11 nos ensina sobre homens que são sensacionais, homens que morreram, mas permaneceram firmes, uma causa que lhes custava. Irmãos, tem um grupo aí chamado Greenpeace, eu não tenho nenhuma simpatia por eles, até nem gosto deles, mas esses caras têm uma ousadia. O cara se amarra numa seringueira pelado no meio da floresta e fala: ninguém corta essa árvore, e ninguém corta. Há uns 15 anos atrás, um grupo de ambientalistas do Greenpeace pegou um bote daqueles que enche de soprar antigo, remaram num canal da Itália, amarraram a um navio cheio de urânio que ia passar por um canal italiano e eles não queriam que passasse. Viraram notícia mundial. A lei mudou por causa desses caras, que só tinham lá biscoito, creme crack e água. E a tripulação do navio dava comida para eles. Não houve quem os tirasse, porque se o navio passasse, os atropelaria e seria um problema. Essa chama de crer até o final, essa chama de confiar de que vai dar certo, é algo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Pastor, está difícil. Creia, continue confiando. Pastor, não está fácil. Jesus nunca prometeu que seria fácil. A promessa na palavra é que em Jesus somos mais que vencedores. Nunca disse que foi fácil. Jesus nunca falou assim: ó, vai ser fácil. Não, Ele promete que seremos mais que vencedores. Eu louvo a Deus, porque nesse tempo Deus tem levantado igrejas relevantes para fazer o que não foi feito há muito tempo atrás. A igreja de hoje, para esse tempo, é uma igreja que transforma a cidade por inteiro. Nós carregamos o que a prefeitura não pode fazer. Nós carregamos o que o Ministério da Saúde não pode fazer. Nós carregamos o que nenhum outro grupo pode fazer. Nós carregamos as palavras de vida eterna. E não tem mais para onde ir, senão só pregar o que Ele faz. Erga sua mão bem alto nessa noite. Seja você um proclamador da fé, um proclamador da vida, em nome de Jesus. Irmãos, entenda uma coisa. Desanimado, a gente foge do propósito, a gente sai de onde a gente deveria nunca ter saído. Era para ficar onde? Em Jerusalém. Fica em Jerusalém, fica em Jerusalém, fica em Jerusalém. E eles fugiram. A promessa era Jerusalém, e eles fugiram. Tem pessoas que o desânimo faz ela sair daqui, vai para lá, vem para cá, vai para outro lugar. Deus nunca tem a chance de restaurar, mas hoje Deus coloca você no lugar certo.
Aqui é a sua igreja em nome de Jesus. Deus trouxe você aqui para dizer para você: o fogo vai incendiar a sua vida de novo, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque ele entrou em casa. Ele está à mesa. Papai está em casa hoje, restaurando, curando, transformando. Hoje casamentos que iam terminar esse mês, essa semana, vão sendo restaurados agora em nome de Jesus. Empresas que o diagnóstico era falência, mas o fogo de Deus vai tocar nas tuas finanças, no teu negócio, na tua empresa. Você vai terminar esse ano diferente de como você começou. Ele entrou em casa. Ele entrou em casa. Eu fui pregar numa igreja, irmãos, e tinha uma menina com uma adoração tão extravagante que me constrangia. E aquela moça levantava a mão, ela pulava, ela celebrava, e ela gritava, ela cantava, e ela estava tão elétrica que eu falei: meu Deus, essa menina tomou alguma coisa, ela bebeu alguma coisa, ela usou alguma coisa. E eu cheguei perto da esposa do pastor: você está vendo essa moça aí? Eu falei: estou. Quem não está? Essa moça tinha que fazer uma cirurgia com pouquíssima chance de sucesso. Era um tumor agressivíssimo no cérebro, agressivo demais. Tinha que fazer via céu da boca a cirurgia, porque era a única forma de acessar. E num culto aqui, durante o momento da adoração, essa moça sentiu uma dor insuportável na cabeça, e ela caiu ajoelhada e falou assim: Deus, se eu tenho que pedir alguma coisa, me cura, Senhor. E aquela moça foi para casa depois do culto, foi ao médico, internada, já fez umas 5 tomografias, o tumor maligno desapareceu. David Keeler estava ministrando num congresso e falou o seguinte: irmão, estávamos num congresso, a banda estava tocando e a música era poderosa, e no meio da música, quando a gente ia entrar numa outra música, o baterista começou a tocar aquele bumbo da bateria e fazendo uma percussão diferente. E aí o Keeler olhou para ele e fez: vem comigo. E o cara estava em outra Nárnia, estava em outro lugar, e tocando, e tocando, e tocando. E o baixista constrangido: vem para cá, é outra coisa. E o cara estava lá no bumbo, e daqui a pouco deu um grito gigante, uma mulher, e saiu correndo dentro da igreja. E aí o Keelan voltou ao normal, o baterista, e voltou ao culto. E aquela moça relatou que foi ao banheiro, expeliu um câncer maligno que ela tinha no útero, que ia ser arrancado, e ela era recém-casada. Essa moça depois testemunhou ao ministério deles isso. Que possamos estar num ambiente de adoração, não só porque temos que fazê-lo, é porque de verdade Ele está em casa. Ele está em casa. O meu sonho, meus irmãos, é começarmos a adorar na igreja, e enfermos serem curados, demônios serem expelidos, o poder se revelar, surdos voltarem a ouvir, cegos voltarem a enxergar no tempo da adoração, porque Ele está em casa. Ele entrou em casa, Ele está em casa.